Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso canal de podcast, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify ou outras plataformas. Quero deixar a minha gratidão para você que segue a gente pelo Instagram, mais de 85 mil pessoas, para você que realiza os nossos cursos pela plataforma Educar, mais de 2 mil pessoas realizando cursos, para você que baixa o nosso aplicativo da Swimtrack, compra nossos materiais pedagógicos pela loja virtual e para você que está mandando mensagem, falando dos programas, deixando comentários, sugerindo novos entrevistados. Então, muito obrigado. Vocês sabem como é difícil estar aqui e fazer esse trabalho, mas graças a vocês e esse apoio a gente continua fazendo. Então, você que ainda não curtiu o canal, não segue o nosso canal, faça. E hoje eu tenho uma entrevistada muito interessante que ela vai falar sobre orientação de carreira vocacional. Hoje estou com Samira Hanhost. Como que fala, Samira? Hanhost mesmo. Hanhost. Então, muito obrigado, queria agradecer muito a sua presença e queria que você contasse para o nosso público como que você começou a trabalhar nessa área aí, orientação vocacional, transição de carreira, tem muita coisa aí para a gente conversar hoje. Bom, Renato, agradecendo aqui o convite, muito honrada em estar aqui, né? Feliz em poder falar um pouco sobre essa carreira. Como eu comecei? Primeiramente, eu fui professora, né? Professora de escolas particulares, públicas, e sempre trabalhando com adolescentes. Já comecei minha carreira trabalhando com ensino médio, né? Então, a moçadinha aí de 15 anos em diante, de 15 a 20 anos. Depois fiz uma transição, fui para treinamento empresarial, corporativo. E em 2014, 15, eu morei em Brasília, fui acompanhando o marido a trabalho e lá o que fazer, né? Profissionalmente. E eu já estava com esse olhar para o coaching, para a orientação. E lá eu comecei minhas formações, né? Em 2014 já comecei a atender, dentro dos cursos você já começa a atender. E eu me voltei para esse público, né? Principalmente, não, eu atendo também adultos que já estão no mercado, que querem fazer transição, que querem empreender. Mas, assim, eu tenho um olhar muito carinhoso para os jovens e adolescentes, porque eu peguei a dor deles para mim, né? Fazer escolhas equivocadas, a frustração, a perda de tempo. Então, me voltei muito para o vocacional, né? A preparação desses jovens, desses adolescentes, para fazerem escolhas certas, né? Com uma margem de acerto bem maior, para não chegar lá e, puxa, não era isso, né? Já o desencanto já começa no primeiro ano. Foi dessa forma, então, que eu comecei, porque eu já tinha um carinho por esse público, já tinha trabalhado e tenho uma conexão boa com eles. Então, você é exemplo vivo que dá para fazer transição de carreira, fez transição de carreira durante a sua vida. Sim. E o jovem, a gente percebe que eles têm algumas dificuldades na escolha de carreira. Às vezes pela idade, às vezes pela falta de experiência, falta de contato. Então, quais dicas para quem está acompanhando a gente aí, é jovem, está escolhendo a faculdade, está no primeiro ano, como fazer essa escolha assertiva para não ter perda de dinheiro, de tempo e até frustrações, né? A primeira coisa é o autoconhecimento, Renato. Você se conhecer. Saber quais são os valores que norteiam a sua vida, né? A sua profissão tem que estar alinhada a esses valores que você traz, né? Conhecer, saber das suas crenças, o que te limita, né? A gente tem muitas crenças limitantes. Por que tenho? Por que trago? Como que eu posso desconstruir essas crenças negativas e criar crenças positivas, né? A meu respeito. Depois, a gente parte, né, para uma parte de planejamento, né? Então, você já mais ou menos definiu algumas profissões baseado em valores, crenças, talento. A gente levanta os talentos, as habilidades da pessoa que ela nem imagina que tem. E porque são muito jovens ainda, não pensaram nisso, não olharam para dentro para se conhecer.
E aí começa a planejar, tá? Mais ou menos eu defini umas 2 profissões, 3, estou em dúvida, né? Mas eu já dei uma cercadinha, daí eu vou pesquisar. Aí é a ação. Vai falar com profissionais dessas áreas, né? Profissionais que atuam de formas diferentes. E daí, depois, ele já começa a fechar mais ainda, né? Ah, puxa, né? Isso eu não gosto. Dentista, não, né? Tem que fazer umas coisas assim que não dá, é uma proximidade, é só um exemplo, tá? Sim. Então, daí já começa a fechar mais. Ficaram 2. Então, vai pesquisar as instituições onde você pretende prestar o seu vestibular, né? Ou onde você vai fazer o seu curso técnico, caso ele ainda esteja lá escolhendo, né? Buscando escolher um curso técnico, que hoje em dia a procura está sendo muito grande. Então, daí ele vai pesquisar as matérias que aquele curso oferece, né? A grade curricular, porque, eu quero fazer engenharia, mas engenharia tem muita matemática. Nossa, eu não gosto de matemática. Não rola. Então, qual vai, né? Você vai desistir, você vai ter os 2 primeiros anos de muita matemática, vai ter física também, que eu particularmente não me dou bem. Então, o que vai acontecer? Você vai encontrar essas dificuldades, tem muita chance de você desistir ali logo no comecinho, né? Então, a instituição é pública, tá? A que distância fica da minha casa? É particular? Quanto é a mensalidade? Será que a minha família pode pagar, né? Como vai ser? Tem financiamentos? Tem. Quais eu vou fazer? Então, a gente direciona para tudo isso. O Enem. Então, vamos fazer um planejamento de agenda. Você vai prestar vestibular, Enem, fazer cursinho, 3º ano do ensino médio, tudo junto? Não, né? Isso gera uma pressão muito grande e aí não dá certo. Então, vamos fazendo planejamento. Quando você vai prestar o Enem? Então, tem que se preparar para o Enem, porque a nota do Enem ela contribui bastante para você entrar numa universidade, tá? Então, quais você vai prestar, né? Se for fora da sua cidade, onde é? Qual a distância? Você vai ter que morar lá. A família tem condições de te bancar, né? Às vezes até pagar a universidade e a sua moradia e o seu transporte, né? Então, ele vai pesquisar tudo isso e quando ele fizer uma escolha, né, ele já está assim com várias informações e tudo isso ajuda bastante, né, a definir até o que ele vai fazer, como vai fazer, quando e o financeiro, que é super importante, porque você começar a conseguir entrar numa universidade bacana que você queria e depois você não poder pagar também é muito frustrante, né? Pode acontecer algum acidente de percurso que a família ou você não conseguir pagar, mas quando você planejou, você podia, né? Então, tem vários fatores, N fatores, né, ali. Nossa, então acho que é um processo, né? É um processo, eu fico entre 10, 12 sessões com eles, alguns fecham esse processo mais cedo, outros precisam de mais tempo, mas tem todo um trabalho, organização, é bacana o que eles ganham, porque eles aprendem a trabalhar com agenda, né? Tem aluno que chega para fazer prova e não sabe que não tinha prova, mas você não usa agenda? Não, agenda de celular, você está com o celular na palma da mão o tempo todo, né? Então são várias respostas que ele tem que ter a essas perguntas. Ter muita coisa que acho que é bem difícil, né? Um autoconhecimento, por exemplo, até muita gente mais velha, a gente não tem esse autoconhecimento. E se mesmo assim ele ainda tem não sabe onde escolher, que nem eu tive essa dificuldade,
poucos sabem, mas eu comecei ciência da computação e no primeiro ano a minha decisão de sair da ciência da computação é que era muita matemática, muita física. Eu adorava trabalhar na área de informática, fiz técnico de informática, trabalhei 2 anos na Sabesp. A área eu gostava muito de trabalhar, mas o estudar para mim foi muito pesado. Que aí depois eu vou pro exército, que aí eu também tenho contato com uma namorada ali que ela resolve estudar aeronáutica e eu também falava muito para ela, vamos no quartel, vamos ver a realidade do dia a dia. Ela meio teimosa ali, não quer, fala que é isso mesmo que ela queria. Ela faz os 4 anos de academia, depois entra no dia a dia do aquartelamento e também fica um pouco frustrado com o dia a dia do quartel. E lá você tem que ficar por 8 anos, é um contrato, né? Então, como eles pagaram a faculdade, você tem que ficar. Então, algumas coisas que às vezes você acaba engolido lá na frente por algumas decisões que você tomou lá atrás. Se ele ainda tem essa insegurança, você indica aqueles testes vocacionais, que a gente sempre foi muito tradicional lá atrás, hoje em dia ainda se utiliza, não utiliza? Olha, Renato, o teste eu utilizo assim mais lá para frente, quando está difícil mesmo, né? Ele ir fechando ali em cima das escolhas. Então, daí mais ou menos na metade do processo, mais adiante. Mas eu procuro não trabalhar mesmo com testes. Acontece de precisar usar, né? Teve uma cliente, né? Uma jovem, que a mãe entrou em contato, que ela havia entrado na faculdade, escolhido psicologia, assim, já saiu do ensino médio, prestou, passou, com 17 anos já começou. E já estava querendo desistir no primeiro mês. Só que o problema dela era a adaptação à macroestrutura, né? Que eles saem de uma escola onde estudaram a vida inteira. Aí eles vão para a universidade, não conhecem, a turma escolheu cursos diferentes, não tem mais a mesma turma. Os professores é diferente, não tem aquela mesma acolhida. Não pega na mão, né? Não ficar te levando, Exato. te ensinando como estudar. Você tem que se virar. Estudou, não Exatamente. estudou, ficou muito tempo no bar, dançou. E daí essa garota ficou assustada e já queria desistir. E daí ela veio comigo, então aí sim, eu apliquei o teste para ver se era se ela tinha feito uma escolha acertada, né? Sim, deu, né? Psicologia estava dentro da escolha dela, que ela queria. Aí nós começamos a trabalhar uma adaptação dela dentro dessa estrutura, né? Das matérias, dos professores. Sempre tem algum professor que provoca um medo em determinados alunos. Daí trabalhamos isso e em 3 meses, assim, né? Deu uma desabrochada, ela se tornou a coordenadora do grupo dela de trabalho. Ela foi para o Grêmio, participar do Grêmio e passou em todas as matérias do primeiro semestre, não pegou nenhuma DP. Outra pessoa. Outra pessoa, né? Desabrochou, completou 18 anos na metade do ano e foi. Então, isso acontece também, às vezes, que é desistir, mas não pela escolha equivocada da profissão, mas sim porque não está se adaptando. E você indica para aquela pessoa que ainda está na dúvida, saiu ali do ensino médio, é preferível ela acompanhar um profissional por um período, fazer um curso técnico ou já fazer essa escolha pela universidade? Ela tem essa opção, ela tem a condição financeira, mas ela ainda está na dúvida. O que você indica mais? Vai conhecer um pouco sua área, vai fazer um curso técnico, trabalhar um pouco mais cedo, porque assim como você, assim como eu, a gente começou a trabalhar com 14 anos, né? Então, foi super cedo, mas pelo menos você tem contato com alguma coisa. O que você indica aí para quem te procura? Olha, eu acho que se você tiver oportunidade já de fazer um trabalho que não vai de auxiliar algum profissional de alguma área que você admira, que você pensa, tipo, eu vou acompanhar o meu tio, o meu vizinho, que tem uma empresa que ele vai abrir para eu ver, para conhecer esse mundo do trabalho. Na verdade, Renato, eu acabei escolhendo esse público. Por quê? Porque como eu dei aula no ensino médio e depois eu fui para treinamento dentro das empresas, eu vi como esses 2 mundos não conversavam.
Então, quando o adolescente ele está naquela fase de escolher, ele não tem quase noção nenhuma do que acontece nesse mundo do trabalho. Eu chamo o mundo do trabalho porque é bem abrangente, né? É o CLT, é o empreendedor, é o técnico, é o universitário, enfim. E eu acabei pegando essa dor, né? Eu acho que tem que conhecer, as empresas têm que abrir mais, se criar projetos para cada vez mais esses jovens entrarem para conhecer como funciona, o que faz, né? E eles também procurar se informar. Agora, esse trabalho, ele proporciona muito mais do que isso, porque o primeiro pilar, como eu disse, é o autoconhecimento, né? Então, tem jovens que chegam e você começa a trabalhar, e quando eu faço aquela pergunta, o que você faz muito bem que as pessoas, quando precisam, lembram de você? Ou o que todo mundo fala que você faz muito bem? Sei lá, um rapaz que eu atendi, eu vou para a cozinha e sai coisas muito legais, muito maravilhosas. Mas logo falou, mas eu não me vejo fazendo isso profissionalmente. Ok. E aí vai avançando, vai avançando. E daí, no final do processo, ele chegou à conclusão que ele queria fazer gastronomia. Então, o autoconhecimento, ele traz, né? Ele puxa, está tudo lá dentro. As habilidades, o talento de cada um. Mas você vai trazendo à tona, né? Vai ajudando a enxergar. Então, eu acho que é isso, né? É você se conhecer mesmo, ser curioso, vai perguntar para as pessoas, para o seu vizinho o que ele faz, como é, para sua tia, para seu amigo mais velho, né? Seja curioso, é um bom começo. A gente tem um outro ambiente ainda, que é aquele ambiente que as pessoas sofrem a pressão familiar. Então, algumas pessoas têm isso, são profissões tradicionais, advogados, medicina. Então, a gente tem essa pressão, a gente sabe o que acontece, e às vezes a pessoa não tem nem essa opção de escolher, ela nem chega nem a ter, ela já, desde pequena, ela já vem sofrendo isso, ou vivenciando, ou até admira a profissão do pai, mas na hora de trabalhar, ele sente a dificuldade. Qual que é o positivo e negativo de você ter essa estrutura familiar já numa profissão pré-estabelecida? É uma questão bastante delicada, viu, Renato? Inclusive, a gente faz, né? Assim, uma primeira reunião com os pais, né, e o adolescente. E já aconteceu de ter pais que falaram, olha, em off, né, não na frente, meu filho pode escolher o que ele quiser, menos músico. Meu filho pode escolher o que ele quiser, menos isso. Então, não é o que ele quer, né? Tem, assim, as restrições e tem, sim, a influência. Geralmente, quando são profissões mais tradicionais, quando os pais já se destacaram, né, já tem toda uma estrutura, existe uma influência que não é no sentido de crítica, mas assim, eu acho que os pais já querem facilitar. Olha, né, é um pai, uma mãe que já construiu um nome, uma estrutura profissional que o filho, de repente, pode herdar. Mas chega lá na frente, mesmo quando ocorre essa influência e o filho vai também, porque admira os pais, mas se não é o que ele quer fazer, ele vai ter conflitos e ele vai acabar desistindo, né? Como eu comentei com você, um caso bem assim mais gritante que eu tive foi de uma cliente que ela desistiu no 4º ano do curso de medicina. Então, teve muito tempo envolvido, energia, dinheiro, porque era uma universidade paga, e a frustração, né? Mas, assim, tinha muita admiração, porque os pais, os tios, eram uma família de médicos, né? Mas
não era o que ela queria e ela acabou escolhendo outra coisa totalmente diferente, né? Durante o processo. Ainda que ela teve força. Tem alguns que ainda fazem a faculdade, começam a trabalhar e ficam frustrados, né? Por muito tempo. Exato. E a gente pensando, a pessoa foi lá, escolheu a profissão, começou a trabalhar, agora vamos ver o outro lado. Hoje em dia está muito mais fácil a gente fazer essa mudança de carreira, né? Diferente das gerações passadas. Meu pai, por exemplo, estudou 20 anos e trabalhou com a informação dele durante 30 anos e nunca mudou de carreira. Hoje é mais fácil, você é um exemplo vivo disso, né? Eu também já mudei de profissão, fui militar, trabalhei com informática, educação física, agora empreendedor. Mas que dicas você dá para quem quer fazer essa transição de carreira? Porque parece que é simples, mas não é simples. Que eu tô pensando, tô vendo que eu não me encaixo mais naquela empresa, eu não me encaixo mais naquela profissão, eu quero sair, continuar exercendo a mesma área, eu quero mudar de área. Hoje, cada vez mais as pessoas estão querendo fazer isso. Chega aquele momento ali de 40 anos, que é aquele momento de você fica, e aí, é isso que eu quero pro resto da minha vida? Exato, Renato, é isso mesmo. Quando chega perto dos 40, começa a questionar várias coisas, ou então quero coisas diferentes. Voltamos para o autoconhecimento, né? Você está num outro momento, você já fez aquela escolha, atuou, muitas vezes até teve sucesso, né? Mas não é mais isso que você quer fazer. Mas o que seria, né? Então, novamente, você tem que definir o que você quer fazer. É viável? Vai te atender? Quanto você quer ganhar? Você vai mudar o seu padrão de vida? Né? Você quer ter mais tempo para você? São várias questões. Aí entram outras ferramentas, né, de trabalho, outros questionamentos e outras pesquisas. Mas é um processo que não é assim, da noite para o dia. Tem um tempo de preparo. Até porque você também tem que ter reservas econômicas, né, financeiras para isso. Você tem que se preparando, aplicando, investindo, para que o seu negócio, caso você venha empreender, até o seu negócio começar a frutificar, dar bons resultados, você tem que se manter. Senão, você não vai conseguir ficar esse tempo que precisa até o seu negócio vingar, dar certo. Sim. Então, é um tempo, assim, uns 2 anos de preparo. não é bluff, hoje eu não quero mais ser isso e amanhã serei aquilo, não. Que você vai deixar de ter aquele famoso VR, vai deixar de ter o 13º, fundo de garantia. E a minha transição para o lado do empreendedorismo foram 5 anos que eu fiquei trabalhando como CLT e tendo as minhas empresas em paralelo ali, são 3 empresas abertas. Aí, depois de 5 anos que eu consegui ter essa estrutura para poder sair, mas ainda não tem a mesma renda que eu tinha do CLT, mas a gente sabe que é um processo. Então, lá no CLT eu cheguei no limite, aqui eu não tenho limite, né? Então, o empreendedorismo não tem, mas você tem que ter essa consciência, esse preparo, esse planejamento. E uma das causas que fazem as pessoas quererem sair, muitas vezes não são as empresas e nem a profissão, são os chefes. A gente encontra aí algumas pessoas que saem da empresa ou querem mudar de profissão porque tem algum conflitos com o chefe. Para quem está passando por isso, e eu sei que são muitas pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, que dicas você dá que aquele que não aguenta o ambiente do local, ele acorda todo dia insatisfeito, começa até a ficar doente, né? Sim. Tem pessoa que começa a captar isso. Que dicas você dá? Que muita gente passando por isso. Olha, eu tive uma cliente na faixa dos 35 anos que ela teve burnout, né? Mas ela continuou na empresa. Quando você tem uma empresa bem estruturada, um RH bem alinhado, né, com o planejamento organizacional, ela fez uma transição dentro da própria empresa. Ela foi aproveitada porque era uma ótima funcionária, né? Então, ela foi para um outro setor, com outro gestor. Isso foi possível, né? Então, de repente, se você está alinhado aos valores, né, da sua empresa, você gosta de estar, o ambiente é bom, mas a sua relação
como gestor é complicada, ou você está sobrecarregado, então começa a fazer o seu networking dentro da empresa mesmo. Existe essa possibilidade, porque gestores assim, tipo diretor, se é com um gerente que você está tendo um problema, a direção, né, se você tem essa abertura para falar com a direção ou com o gestor do RH, para sentir esse clima, e uma boa empresa, ela tem, né, essas pesquisas de clima, dá para detectar, e aí eles mexem as peças no tabuleiro, isso é possível. Agora, se ficar impossível, eu acho que você tem que buscar outras alternativas, e para isso eu recomendo que você nunca, mas nunca mesmo, deixe de fazer o seu networking, deixa sempre ali em dia. Então, eu acho que o network tanto interno quanto externo, né? Interno Então, quanto externo, exatamente. Através de cursos, às vezes você acha outras oportunidades, você fica fechado naquele local que você está trabalhando e você tem tantas oportunidades boas ou até melhores que você fica fechado naquele mundo. Então, às vezes você vai fazer o curso não só pelo conhecimento, mas também pelo network. Exatamente. Perguntar para as outras pessoas como que tá os outros locais, como tá os ambientes, se é uma pressão estrutural mesmo, pós-pandemia, que muitos setores estão sofrendo isso, então tem essa pressão com uma carga de pessoas menores, muitas pessoas mandadas embora e não foram recontratadas, são pessoas que acumularam cargos, ver como está o mercado aí fora, é interessante. Exatamente, uma atualização também, né? Para você poder estar ali movimentando seu LinkedIn, caso você esteja há muito tempo na mesma empresa, para ser visto, né? Ir alimentando o seu LinkedIn lá com coisas novas também, né? E você falou aí do excesso de trabalho, né? Então, essas pessoas, cada vez a gente está sofrendo isso, né? Algumas pessoas passam, né, por pressões de metas, pressões de resultado, tempo de trabalho, cada vez aumentando a jornada, ou você vai para casa e tem que continuar trabalhando em casa, né? Tem que responder o WhatsApp, tem que responder e-mail. Eu brinco que a geração mudou bem na minha geração, né? Na época, meu pai saía 5, 6 horas de casa, ia para casa e ele não fazia nada. Porque ligar depois das 6, 7 horas era falta de educação, só tinha o fixo. Então, ele não tinha que responder mensagem, não tinha que fazer nada. Então, ele descansava mesmo. E final de semana, ele descansava. Hoje, a gente passa por um processo, uma geração diferente. Eu brinco muito disso, né? As crianças estão demorando mais para sair de casa, então os pais têm que trabalhar mais, é escola, é faculdade. Então, cada vez a pressão é maior para você ter esse ganho, para você ter um rendimento por mais tempo. Como conciliar isso com a família, que é uma outra pressão que a pessoa sofre? Não sofre só a pressão do trabalho, mas aí tem a esposa, tem o filho que necessita dele no dia a dia ou dela, e a gente não consegue conciliar, né? Então, o que você indica aí para a pessoa conseguir fazer essa balança que cada vez está mais difícil a gente equilibrar? Olha, Renato, está difícil mesmo. E a pandemia, ela veio agravar isso. Porque as pessoas, né, ficaram em home office, né, trabalham em casa. E aí a confusão aumentou, né? Porque você já não sabe mais... Foi difícil conseguirem se organizar para esse novo formato. E aí piorou, né? Porque eu tive vários relatos de... Nossa, se antes eu saía às 9, 8 horas da empresa, agora eu já não sei mais o que é empresa, o que é casa, né? Porque eu tenho relatos de pessoas que 11 horas ainda não tinham conseguido se desplugar, porque... além do volume ter aumentado, as empresas demitiram muitos funcionários e sobrecarregaram os que ficaram. E daí você está dentro de casa, você não conseguiu se organizar, né? Porque, principalmente as mulheres, elas me relatavam, nossa, eu estou ali na sala ou no escritório, no quarto, trabalhando, mas daí eu tenho que ir até a cozinha, eu vejo louça, eu vou parar para lavar a louça. Então, foi uma desorganização total. E isso gerou mais conflito interno, né? Interno, externo. As crianças tendo aula online e todo mundo dentro daquele ambiente. Então, você lá atendendo a sua empresa, né, trabalhando para a sua empresa, mas, ao mesmo tempo, seu filho está ali do lado fazendo lição, tendo aula.
e está com dificuldade, então você para ajudar. Muito difícil, muito difícil. Agora, com a volta, eu sempre pergunto, né? Mas sempre foi assim? Às vezes a pessoa também tem uma dificuldade de organizar a sua agenda. Ela para ajudar o outro. Então, eu falo, primeiro você tem que se ajudar. Como é que você vai ajudar o outro e deixar o seu? Não se trata de egoísmo, né? Mas aí de uma gestão de agenda, né? O que é viável e também você dá o limite para o outro. Tudo que você vai aceitando, as pessoas você abraça e o outro vai te passando. Sim. Então, você tem que dizer, olha, isso até aqui é possível. Daqui em diante, eu não consigo e eu não vou fazer bem feito. Sim. Então, você tem que começar a dar limite para as pessoas, seja interno ou externo. Aprender a falar não. Exatamente. É uma palavrinha curtinha que resolve muitos problemas. Steve Jobs falava, né? Para você ter sucesso, tem que aprender a falar não. Você tem que falar muito não para poder ter sucesso nessa vida. Eu tenho até uma pessoa que eu estou mentorando, que ela conseguiu 2 empregos agora nessa virada do ano aí. Foi uma conquista até pela mentoria. Só que ela está saindo do trabalho dela 10 horas da noite. E ela tá indo jantar tarde, até cair adrenalina, conseguir dormir. Hoje ela me ligou aí que ela estava doente. E aí eu até falei para ela, primeiro você tem que cuidar de você. Como você vai cuidar dos outros se você não cuida de você? Então você tem que sentar com a sua coordenadora, com a sua direção, falar que você precisa de um momento de janta ali à noite, nem que seja um momento mais curto ali do que o necessário, mas você precisa jantar antes. Você pode chegar em casa e jantar 11h30, meia-noite para já dormir. Senão não tem corpo, a gente não é máquina, né? E aí a gente tá lá. Então a pessoa escolheu a profissão, depois ela quis fazer essa transição de carreira, aí ela escolheu fazer o empreendedorismo. Vou sair da empresa, vou virar empreendedor. Que dicas você dá para quem está querendo fazer esses voos solos? Porque não é uma coisa simples, é bem complexo. A gente vê que a maioria das empresas, elas fecham depois de 2, 3 anos. Como fazer essas escolhas assertivas e o que você tem que agora, quais são os processos, o que você tem que pensar, quais são as perguntas que você tem que se fazer antes de ir para o lado do empreendedorismo? Sim. Primeiramente, o que você vai fazer, né? O que você quer fazer. O que você precisa em termos de ferramentas, de cursos, né? Para você ser bom nisso que você quer fazer. Se inteirar dessa nova profissão, porque às vezes você vai continuar fazendo a mesma coisa que você fazia dentro da empresa, mas você vai prestar esse serviço. Ok, para quem você vai prestar, né? Então, primeiramente é se preparar pelo lado financeiro. Você tem uma família, se você já tem uma família, mais ainda, né? Não dá para, dar aquela louca, você é empreendedor, pede demissão na empresa e... Não, eu vou ter um sócio, quem vai ser meu sócio? É alguém que eu já conheço, está alinhado, a gente tem, assim, os mesmos valores, a gente quer as mesmas coisas, já é difícil. É um casamento bem difícil, né? E tem sócio que entra só com o dinheiro, né? Que você não tem a condição financeira, muitos saem da empresa sem condição financeira e pegam um sócio que mal conhece para ter a condição financeira e conseguir dar o primeiro passo. Sim, as experiências que eu acompanhei de sociedade desse tipo, você arruma mais um patrão, né? Nem assim, não em 100% dos casos, mas quem dá o dinheiro sempre cobra mais, né? E o patrão eu posso mudar de emprego, o sócio eu não consigo mudar. Exatamente. Então, assim, tem que se pensar em várias coisas e também é um processo que você tem que ir construindo. Tudo, Renato, é uma construção. Nada é da noite para o dia, né? Ainda mais com uma economia instável, né? Você não sabe o que vem lá na frente. Sim. Eu estou falando aqui em 2 anos, mas você disse que ficou 5 anos, né? Sim. Com o seu emprego CLT e, paralelamente, você foi lá construindo, né, criando suas empresas e vendo se elas eram sustentáveis, né? Antes de dar o tchauzinho lá. Então, é isso, é muito preparo.
Sim. Autoconhecimento, cursos, aprender, estudar o mercado que você vai entrar, quem são seus concorrentes, Sim. né? Quem são os seus fornecedores, ir já fazendo parcerias, quem vai ser seu sócio, que tipo de sociedade quanto vai funcionar. Inclusive, eu falo, né? Quem é comércio, você está preparado para trabalhar final de semana? Porque enquanto os outros se divertem, eu vou ter um restaurante. Os outros se divertem, você está lá trabalhando. Quanto você vai aguentar? Sim. Por quanto tempo? Você já vai preparar para ter um gerente, para você fazer uns revezamentos com o gerente, que vai ficar várias questões, depende do que ele vai empreender, mas é um preparo longo. Eu acho que uma dica boa é o Sebrae, né? Então, é uma Sim. coisa gratuita, então poucos ou alguns não sabem, né? Então, fazer contabilidade, marketing, como estudar o mercado, fazer o ROI, né? Retorno de investimento, quando eu vou investir, quanto tempo vai demorar esse investimento. Eu estudei administração, fiz GV, então eu já tinha essa base da GV, de ter estudado administração, mas senão eu vejo que seria muito difícil, né? Então, sabe, vou investir na minha empresa, quando eu vou ter esse retorno? Quanto eu vou investir? Quantos por cento eu vou deixar de caixa do faturamento? Não vou pegar todo o caixa, dividir o caixa pessoal do caixa da empresa. Então, são muitos fatores ali na hora de empreender que você tem que pensar. Eu também fiz uma pós em administração e eu recomendo o Sebrae, também já prestei serviço para o Sebrae. O Sebrae tem muitos cursos gratuitos e os que não são, mas é um valor... São acessíveis. Bem acessível. E de alta qualidade. E a Ciesp também, que é da Ciesp, ela tem cursos que podem ajudar bastante o empresário, né, o empreendedor. E a pessoa sabe que muitas vezes você entende da atividade, mas você vai ficar naquela atividade administrativa e você não vai ficar naquela área gostosa, né? Vai ficar ali vendo férias, fundo de garantia, pagamento das pessoas que fornecem produtos para você e você às vezes não está em contato onde você gostaria de estar, né? Então não é fácil empreender, são muitos ramos dentro da empresa, mas queria agradecer muito a sua presença, Samira, acho que deu para auxiliar aí quem está querendo escolher profissão, quem está querendo trocar de profissão, quem está querendo empreender, algumas dicas para quem quiser te procurar, saber do seu trabalho, como as pessoas te acham. Por e-mail... sami.hamro@gmail.com. Pelo Instagram foco.na.escolha. Dou dicas lá também. E pelo WhatsApp, né? Mas está lá nas redes, no Instagram tem o meu contato. Eu coloco na descrição seu e-mail, suas redes sociais. Queria agradecer muito para quem acompanhou a gente. Tem alguma dúvida, manda aí nos comentários, a gente responde. Quer deixar aí alguma sugestão, alguma área, algum profissional para a gente entrevistar? Se não segue o nosso canal, siga para auxiliar aí, para a gente conseguir ter essa contribuição aí do YouTube. Então, muito obrigado para vocês. Até o próximo episódio e até a próxima entrevista aí, Samira. Muito obrigado. Obrigada, Renato, pelo convite. Valeu.